Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo a professora de História Carla Fernanda da Silva e a escritora e doutora em Geografia Urda Alice Klieger. No bloco anterior, a gente estava falando das mulheres, das várias mulheres. E a gente começou falando da questão, inclusive, das camponesas. A Urda trouxe, né, exemplo de mulheres que vão para a luta. E fechamos o bloco falando de um ponto muito interessante, a questão do medo. Né? As mulheres, do modo geral, precisam lutar muitas vezes com esse sentimento. E eu vou retomar a nossa conversa com a Urda. A gente estava falando da questão, né, da luta, das conquistas, mas de vencer o medo. Sim, eu acho que a gente deveria falar da Rigoberta Menchú. Ela é da Guatemala, de uma etnia chamada Quiché Maya, né? E ela vai nascer muito pobre também, né? E pequenininha, ela e os irmãos vão trabalhar em plantação de tomate. Um irmãozinho já morre por causa de agrotóxico, o outro morre de fome. Uma situação assim bem difícil a vida dela. Um pouco mais adiante, o pai é morto sob tortura, é preso, morto sob tortura, porque ele era uma liderança dessa etnia, né? Um irmão também. A mãe é violada e morta sob tortura. Ela sempre continua a luta pelo povo dela, pela etnia dela e pela justiça social em geral. Né? Escreve livro também, se torna famosa. É impressionante essa coisa. Elas nascem num mundo opressor. Assim, analfabeto. E escrevem livros de grande influência mundial, né? Ela tem que viver na clandestinidade, vai viver no México, vai viver em outros lugares. E em algum momento ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, uma mulher que teve uma vida muito difícil, né? E de repente se torna uma personalidade internacional. Então, as pessoas que vencem o medo, a gente pode vencer o medo, né? Não sei o que a Carla pensa disso. Pois é, eu estava aqui, enquanto te ouvindo, pensando um pouco, que nós temos vários medos, né? Nós temos uma questão macropolítica das ditaduras que nos são impostas, de um poder policial, de um exército, de um comando, mas nós também temos uma micropolítica que tem que ser pensada e medos no cotidiano que também precisam ser superados. E eu percebo na contemporaneidade, né, daí vou falar um pouco mais de Brasil, até porque nós, neste momento, não estamos vivendo uma ditadura militar, né, estamos num governo democrático, apesar de termos alguns sérios problemas a serem discutidos nesse sentido, mas nós temos um índice de violência muito crescente na rua. Né? E a mulher, ela vem sentindo muito essa violência, esse medo de andar na rua. Aliás, um é uma medo constante, físico, né? Medo físico. E não mistura-se um medo psicológico, mas também um medo físico, né? Sim, e a gente, né, observa inúmeros relatos, né, de assédio, de meninas que inclusive foram estupradas, né, de assaltos e etc. E eu achei muito interessante que uma das coisas do feminismo contemporâneo e que as redes sociais nos ajudaram muito nesse sentido, foi de unir forças para vencer também essas questões do cotidiano. Não só da rua, mas como dentro de casa também. Eu não sei se você conhece ou se o público conhece, mas existe uma página no Facebook, né, uma rede social, chamada Vamos Juntas. E o objetivo da página é justamente incentivar as mulheres que fazem trajetos semelhantes a acompanharem umas às outras, como uma forma de sororidade, de estar, né, lado a lado, ou seja, a questão do companheirismo feminino e dar conta de superar a violência das ruas. Muitas vezes, aliás, a página vai mais além também para as violências de dentro de casa. Como é que nós podemos ajudar aquela mulher
aquela menina, muitas vezes, que está sofrendo violência. Então, quer dizer, é muito interessante pensar essa questão da superação. A superação, ela tá no macro e no micro, né? Ou seja, como você vai estar reconstruindo, reescrevendo a sua história a partir do quê? Do companheirismo feminino, que acho que é algo importante a ser ressaltado. Carla, vou aproveitar, né, a Carla, professora de História, quando a gente fala aqui da questão do medo e também já um gancho ali com a questão da violência, e a professora Carla apontou algo bem interessante. Nós vivemos hoje um momento em que a violência contra a mulher, ela parece que toma números alarmantes. E está aí os veículos de comunicação apontando isso. A questão é a seguinte: na história da humanidade, a mulher sempre sofreu violências. Sim. Não sei se dá para a gente medir graus neste momento. A gente sabe que estamos num momento complicado, né? Em algum momento da história da humanidade, a mulher sofreu menos violência? Olha, eu acho que cada período histórico ele tem algumas coisas que marcam profundamente. Nós todas trabalhamos sobre a questão da Inquisição, né, católica, que não só católica, mas também protestante, um pouquinho mais adiante, e que a perseguição às mulheres que eram chamadas de bruxas, né, entre outras acusações, matou muitas mulheres. Né? Inclusive, tem um livro chamado Martelo das Feiticeiras, que a introdução desse livro é extremamente interessante, porque ele traz os números de quantas mulheres morreram na Inglaterra, quantas mulheres morreram na França. E a questão da acusação da bruxaria, todos nós hoje sabemos dizer, né, que a bruxaria era, vamos dizer, a desculpa. A grande questão é que elas eram mulheres, e que eram mulheres que estavam, de alguma forma, enfrentando aquilo que se entendia como sociedade, enfrentando aquilo que impunham a ela o que elas eram. Mas a gente observa hoje uma questão da violência que me assusta profundamente, né? É assustador você ver que tanto no continente africano, na Nigéria mais especificamente, quanto na região da Síria, do Iraque, nós temos escravização sexual de mulher. Certo? Né, dos dois grupos terroristas, né, o Boko Haram e o Estado Islâmico, que novamente, né, violentam essas mulheres por elas serem mulheres. Bom, acho que eu queria, né, um outro ponto que eu queria, tudo que nós temos, o momento que as mulheres foram crescendo, foram conquistando espaço, ganhando direitos, ganhando igualdade, infelizmente também por parte de muitas pessoas, né, trouxe uma reação extremamente violenta. Eu acho que muito da violência que a gente percebe no nosso cotidiano hoje se dá por essa reação, que daí também é um pouco, eu entendo que falta mais espaço para discutir a sociedade, discutir o que é ser homem, discutir o que é ser mulher, né, discutir o que é ser homossexual, o que é ser transgênero. Nós estamos com poucos espaços de discussão, muita gente reprimindo constantemente esses espaços. A Urda, na condição de escritora, de inquieta e também de pesquisadora, ela viajou pela América Latina e conheceu muitas mulheres, né, Urda? Sim. Claro, você trouxe hoje aqui exemplos de várias mulheres, mas Sim. Você conheceu as comuns, essas que não ganharam os livros, que não foram indicadas a Nobel nenhum. E eu queria que você falasse assim dessa sua proximidade com essas mulheres que você já teve no Chile, na Bolívia, você teve em vários lugares. Eu gostaria de falar de umas senhoras que eu conheci o ano passado em Cuba. Era o dia do sorvete. Cuba tem uma coisa muito interessante, que o dia do sorvete as sorveterias abrem, fazem montanhas de sorvete e todo mundo vai tomar sorvete. E eu estava ali e umas senhoras muito simpáticas, assim, de 80 e poucos anos, estavam numa mesinha e chamaram: vocês são daqui, tal, de onde é que são? E fiquei de papo com elas. Elas eram negras,
idosas, na altura da... Elas tinham 19 anos, por aí, na altura da Revolução Cubana. Uhum. Não sei por que me vieram elas agora, assim. Então, eu fico pensando, qual teria sido o destino de mocinhas de 19 anos negras antes da Revolução Cubana, no tempo de Fulgêncio Batista, que era o ditador que dominava Cuba, né? Elas seriam ou escravas da cozinha, ou escravas sexuais, ou alguma coisa ruim. Não seria bom para elas, a vida não seria boa. E elas tiveram uma vida magnífica. Elas estavam ali na sorveteria, assim como dominando o império delas, assim. E eu brinquei com elas, eu disse, daí conheceram o Che? Ah, sim, conhecemos. Ele era bonito? Nossa, como ele era bonito, né? Aí, e fiquei de papo com elas. Todas elas eram doutoras, né? Agora, de repente, assim, vai ter gente que está vendo a gente e vai dizer assim, mas Cuba não presta e tal. Tem essa ideologia, esse discurso, assim, né? Cuba presta e muito, né? Mas, então, elas me encantaram, essas mulheres, que eram mulheres do povo e que hoje estão lá tomando seu sorvete e contando as coisas da Revolução. Elas foram revolucionárias, elas acharam o Che maravilhoso, disse assim, quando podia passava a mão nele e tal, né? Então, e são doutoras hoje, o destino delas seria diferente. Pegamos um viés meio político aqui, né? Mas você me perguntou pelas mulheres. São as várias mulheres, são as mulheres fragmentadas, digamos assim. Carla, a gente está se encaminhando aqui para o final do Cidadania em Debate, mas eu só queria perguntar para vocês o seguinte, que olhar vocês têm da condição da mulher contemporânea e que futuro a gente vislumbra, se é que podemos vislumbrar? Bom, perguntar de futuro para historiador é complicado. Eu vejo que nós temos muitas possibilidades, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, eu entendo que muita dor dessa dificuldade é porque nós temos condições de vê-las e saber que há possibilidades de lutar contra elas. Ver que muitas vezes algumas mulheres estão em situações extremamente difíceis sempre me é doloroso e eu acho que é doloroso para muitas mulheres. E eu acho que esses espaços, essa proximidade com que as mulheres estão atuando hoje, abre um caminho muito interessante para a superação, para uma nova proposta de sociedade, de uma discussão de homens e mulheres, né, e de como nós vamos trabalhar a igualdade. Então, eu acho que há uma possibilidade. E muito daquilo que eu falei antes de espaços, né, às vezes a gente é cerceado nos espaços físicos ou dos governos, dos espaços públicos, porque temos sido cerceadas. Mas eu acho que nós temos condições de transgredir os espaços também, né, e as redes sociais nos mostram isso. E buscar as praças, buscar os lugares. Eu acho que as mulheres, elas têm que se aproximar, elas têm que se encontrar, elas têm que conversar e tomar o seu destino. Eu acho que não há regra, né? E também eu acho que nós não temos que aceitar regras nem receitas. Eu acho que nós temos que pegar e dizer, essa é a minha realidade, e a partir dela eu quero chegar lá. Eu quero chegar num futuro mulher. Esse meu futuro eu vou escrever e ninguém vai me dizer o que ele vai ser. Urda, para finalizar, estamos tempo estourado. O que você vislumbra? Pois é, a Carla é uma militante há longos anos de movimentos de mulheres. E eu sou uma militante de eu própria, é diferente. Eu vejo que o céu é o limite, né? Beleza. Eu acho que está aí uma boa definição. E me deu uma chance de fazer uma homenagem curtíssima aqui para Milagro Sala, uma mulher argentina. Foi a primeira, está presa, foi a primeira prisão política do novo governo Macri. Beleza. Ela é indígena, faz parte de um coletivo indígena chamado Tupac Amaru. E em Honduras, faz uns 5 dias ou 6 dias, foi assassinada também uma mulher chamada Berta Cáceres, ambientalista indígena também, e
foi assassinada assim friamente porque estava atrapalhando o governo. Então, Beleza. as vítimas continuam existindo, né? Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer, mais uma vez, as presenças da professora Carla Fernanda da Silva, da escritora Urda Alice Klieger, que falaram sobre a condição da mulher. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.